partir de agora. Então vamos lá, o Salmo 109, versículo 4 diz assim, ó, em paga do meu amor me hostilizam, eu porém oro. Aleluia. Então o que o salmista está dizendo? Por mais que fazem tantas coisas comigo, me hostilize, me despreze, uma coisa eu faço, eu oro. Aleluia. O salmista está nos dando o segredo dos céus, que é a oração. Mas primeiramente, para você orar, você precisa entender uma coisa. Você tem que ter esse desejo. O salmista Davi, ele tinha esse desejo de estar orando a Deus, mesmo que as coisas estivessem difíceis, mesmo que as coisas estejam fáceis, nós temos que ter esse desejo de estar orando ao Senhor, orando a Deus, orando para Deus. Aleluia. Porque quando nós observamos o salmista falando sobre esse assunto, em Romanos, no capítulo 10 e o versículo 14, você vai ver em diante, e o versículo 17 também, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então não é simplesmente você ouvir a palavra de Deus, você tem que recitar esta palavra em oração, conversando com Deus. Porque ele diz que a palavra está perto de ti, está na tua boca e no teu coração. Então nós temos que estar sempre com essa mentalidade de estar orando a Deus. Então nós temos que orar a Deus, em nome de Jesus, nós vamos orar a Deus. Não é orar a outras coisas, a outros objetos, a outros terceiros. Não é orar a anjos, é orar a Deus. O salmista Davi disse, eu oro. Ora para quem? Eu oro a Deus. É muito importante quando nós observamos a palavra do nosso Deus, quando ele fala a respeito desse assunto, é muito importante que nós observamos que o salmista Davi, ele é muito claro quando ele fala sobre este assunto. Olha só o que o salmista Davi diz no versículo de número 2 do capítulo 65 de Salmo, diz assim, ó tu que escuta a oração, a ti virão todos os homens. Aleluia. Então, todos, sem exceção, homens e mulheres, crianças e adultos, têm que se achegar a Deus em oração. Não é a anjos, não é qualquer outro ser sobre a terra, ou embaixo na terra, ou em cima no céu, é a Deus. As nossas orações ela tem que ser direcionada somente para Deus. Aleluia. É só para Deus. O salmista Davi está dizendo que todos. Então, quando nós vamos com a oração a Deus, ele escuta as nossas orações. Aleluia. Então, você tem que ter esse desejo de estar orando a Deus. Vocês têm que ter esse desejo de estar falando com Deus, porque quando nós abrimos a nossa boca, citamos as palavras que Ele mesmo disse, nós vamos nos aprofundando e tendo esse desejo de orar a Deus, de conversar com Ele. Mas, para que você observe, há algumas partes que você tem que entender na oração. A oração, ela tem algumas partes. E quais são essas partes? É sobre isso que nós vamos estar falando a partir de agora. E você pondo isso em prática hoje na sua vida, você vai ver a grande transformação e o nível espiritual que você vai ter diante de Deus e diante do mundo espiritual quando você se coloca nessa posição
de uma pessoa que está em constante comunhão com Deus e com seu Espírito. Então, observe bem, observe comigo. A primeira, vamos dividir aqui a oração em partes. Primeira parte, confissões. Então, onde você vai se colocar diante de Deus e você vai fazer as suas confissões. E essas confissões você vai estar confessando o jeito que você está, a vida que você está levando, a transformação que você quer. Isso é pessoalmente. Você vai abrir o seu coração para Deus, aquilo que pessoalmente está te afligindo, seja um pecado, seja alguma coisa que está te afetando, te impedindo de avançar, de caminhar, aquilo que você viu que está te atrapalhando e que você precisa e que isso está te afastando de Deus. Então você vai ter que confessar isso diante dele. Você vai ter que falar para Deus: Senhor, isso está me incomodando de eu me apresentar diante de ti diariamente. Então você vai estar confessando a Ele os seus pecados, a sua culpa, as suas falhas, a sua negligência. Então você vai estar confessando diante de Deus. Aleluia! Você vai estar orando a Deus em confissão. Segundo, você vai orar a Deus em súplica. Você vai suplicar a Deus. Quando você entra em súplica diante de Deus, você vai suplicar pelo bem ou pelo mal. Ou seja, alguma coisa boa que você quer ou alguma coisa mal que está acontecendo e que você não quer mais isso para a sua vida e que isso está te afetando. Então você vai estar apresentando diante dele com súplica, seja a favor da sua vida, seja a favor da vida de outras pessoas, seja a favor da nação e vice-versa. Você vai estar suplicando o bem, o mal ou o bem diante de Deus. Então você vai ter que ter esse entendimento nas suas orações. Você vai apresentar diante de Deus. E em terceiro, você vai ter que se apresentar diante de Deus com congratulação, ou seja, com gratidão. Você tem que ter gratidão. Essa é a chave principal da oração. A congratulação, ou seja, a gratidão a Deus. Então, quando nós entramos nesse processo de gratidão, isso é muito importante. Nós temos que ser grato a Deus por tudo que Ele fez e por nós estarmos aqui hoje. Então você está dividindo a sua oração em partes. Confissão. Então observe bem. Você vai orar a Deus. Coloque isso bem na sua mente. Você ora apenas para Deus. Não tem terceiro, não tem segundo. Você vai orar a Deus. O salmista Davi nos ensina a orar a Deus. Então, quando nós entendemos que nós temos que orar a Deus, e para nós orarmos a Deus, nós temos que ter um desejo. Nós temos que ter esse desejo. E esse desejo vai fazer com que Ele escute as nossas orações. E quando nós formos fazer as nossas orações, nós vamos aprender a dividir ela em partes. Primeiro, confissão. Segundo, súplica. Terceiro, congratulação ou gratidão, se você acha melhor.